Galera, vamos acompanhar o que a imprensa esportiva está falando da desclassificação do Corinthians na Libertadores. O Corinthians perde por 3-0 para a equipe do Independente Del Valle. Independente Del Valle tem sido uma equipe muito forte contra as equipes brasileiras, né? E contra o Corinthians fez aí 3-0, um placar bem tranquilo. O Corinthians não consegue jogar bem e perde mais uma vez, né? O Corinthians nesse momento é terceiro colocado no grupo e com essa pontuação o Corinthians consegue a vaga na Sul-Americana, né? Vai ter que jogar uma fase eliminatória para tentar garantir nas oitavas de finais da Copa Sul-Americana. E vamos acompanhar aqui, galera, o que a imprensa esportiva está falando da derrota do Corinthians. Vou deixar o link na descrição. Cresce Direitos Autorais e ESPN do Grupo Disney. Que Corinthians é esse, hein? Porque, por incrível que pareça, meus amigos, não sei se por incrível que pareça, mediante a situação do Corinthians, mas pelo tamanho da instituição, o Corinthians está eliminado da Libertadores da América na fase de grupos. Com 5 rodadas. Com 5 rodadas, exatamente. Com uma rodada de antecedência, o Corinthians já está fora. E hoje tomou um baile, hein? Essa é a segunda vez que acontece na história do Corinthians na Libertadores. O Corinthians é esse ioiô. Mas assim, não é um ioiô que você fala, mas quando foi lá para cima foi um arraso. Alguns você fala, poxa, caiu tanto, né? Você brincava de ioiô, que tinha que fazer aqueles truques que ficava lá embaixo o tempão? Não tem essa... Eu não conseguia de cachorrinho. O do Corinthians fica lá embaixo mais tempo do que vem pra cima. Essa habilidade eu não tinha e também não insistia, não perdia tempo com isso. O meu negócio era jogar bola, só tinha isso na minha vida. Aí veja onde eu vim parar. Aqui, era melhor equilibrar o ioiô, hein? Não jogava nada. Ia te dar mais futuro. Tem campeonato de ioiô. Eu jogava ioiô e jogava bem bola também. Cara, se o Corinthians a gente tem dois mundos aí, tá? Você tem um clube profissionalizado, profissional, e um clube que tem instâncias muito amadoras ainda. Eu estou falando do Corinthians. O Independente Del Valle, para quem não sabe, é um clube que é um exemplo. Estou falando de sem treinamento, de política esportiva. É um clube com uma visão empresarial. O Corinthians não precisa ser assim, mas deveria ser dirigido de uma forma empresarial, que é o que todo futebol exige hoje. Então, este futebol amador que se pratica, a gestão técnica amadora, o Del Valle não tem, o Corinthians tem. Tá? Então, o Corinthians... e o Vanderlei botou todo mundo para jogar contra o América. Foi. Sim. Renato Augusto no segundo tempo. E vinha de um jogo muito grande contra o Atlético Mineiro. O que aconteceu? Ele não teve condição de Mas é um erro assim e aí infantil hoje, de planejamento. Aí você pega o time de Minas, você joga na Arena Corinthians, ganha, joga 2 dias depois, né? 3. Foi sábado. De quarta para sábado, não foi? Quinta, sexta, você já bota no sábado, aí você viaja para jogar, não vai correr. Não vai. E o que acontece? Aí você fica na frente. O Yuri, o Roger voltando meia boca pelo lado esquerdo, que é o principal atacante do Corinthians, e o Renato Augusto, que é o cara que pensa. Superados esses 3 jogadores, fica com o Michael Fausto Vera, mesmo com 3 zagueiros, um posicionamento totalmente equivocado, o lado esquerdo, sim, inexistente. Também porque não tinha volta, porque o Roger não ia voltar. Então estava assim, um negócio completamente desfigurado, mal feito, e a altitude de 2.500 metros, ela não é tão severa, mas a partir de 1.500 você já começa a retirar coisinhas, entendeu? Por menos que seja de um time cansado contra outro que joga aí, então assim, a condução foi errada. E o Corinthians saiu óbvio de lá, uma derrota. Eu acho até que a estratégia para o jogo foi equivocada, porque a gente já viu com o Vanderlei 2 tipos de Corinthians. O Corinthians da retranca, falar de um português bem simples, o Corinthians da retranca e o Corinthians que joga, né? Contra o Atlético foi o Corinthians que jogou e foi um time espetacular. Outros jogos foi o Corinthians da retranca, que já foi bem e já foi mal. Hoje era jogo para o Corinthians da retranca. Mas o Corinthians tinha que ganhar. Existe uma diferença entre você precisar ganhar o jogo e você sair desesperado desde o minuto 1 para ganhar esse jogo. Eu acho que o Corinthians precisava ganhar o jogo, mas precisava ser inteligente para ganhar o jogo. Qual é o jogo que o Del Valle gosta de fazer? O jogar e deixar jogar. Esse é o jogo que o Del Valle adora. E foi exatamente o jogo que o Corinthians fez.
com altitude, com 3 homens na frente que não vão marcar porque não é da característica deles, e a partir dali com uma transição defensiva horrorosa. Então é só o FanSport olhar, a gente passou agora os melhores momentos, em todos os lances ofensivos do Del Valle, em quais o jogador da bola teve o mínimo de desconforto? Nenhum. O Sornosa, ele pensou na família, nos tempos de Fluminense, ele pensou em tudo. Aliás, a lei do ex hoje na brilhou, série do Star Plus que ele tá vendo, ele pensou em tudo. O controle sobre o jogo. Boa série. Foi um negócio, então a estratégia escolhida pelo Vanderlei foi errada, o desempenho dos jogadores foi muito ruim, a capacidade de marcação, a linha defensiva se comportou muito mal, o que tinha de espaço entre o Bidu e o Murilo, sem a volta do Roger Guedes, foi uma enormidade. Então, assim, como um todo, foi uma atuação muito frágil do Corinthians. A gente viu semana passada uma grande atuação, e para algumas pessoas basta uma atuação como aquela para falar, tá vendo, o velho Lucha voltou, o trabalho agora engrenou. A conversa era essa. A amostragem que a gente tem do trabalho. Você queria andar de bicicleta, não esquece. A amostragem do trabalho que a gente tem aqui me dá mais a certeza de que semana passada foi um ponto fora da curva do que propriamente um marco de que as coisas estavam começando a acontecer. O Corinthians que venceu o Atlético semana passada, ele é uma exceção dentro do que o Atlético ajudou, né? Muito. O Cudê com a... Se eu tivesse um porque jornal, hoje teve a mobilização do outro lado que você lembrava hoje. Se eu tivesse um jornal, a manchete seria Independiente deu baile. Porque foi um baile. Foi um baile hoje lá em... Inspirado, hein, Zupa? Vai de novo? Como é que é? Agora o Del Valle fez uma defesa o jogo inteiro. Arrebentou do jogo. Agora já tá tudo E era fechado. o goleiro reserva. O Vale estava desfalcado. O Ramires, que é muito bom goleiro, não estava. O Lautaro só era dúvida, só entrou no segundo tempo. E tem um jogador de 41 anos no meu campo, que é o Gerano. A estreia do Luxemburgo foi contra o Del Valle, em Itaquera, e o Del Valle já deu uma lição no Lucha ali, né? Porque o Lucha falou que tentou atacar, agredir, tomou um susto. E aí ele falou, poxa, não dá para fazer isso. Pra trás. Ele usou o jogo do Del Valle como exemplo para as próximas partidas. E dessa vez o passeio foi bem maior do Del Valle, que é o líder do campeonato equatoriano. A gente falou aqui do Barcelona. O Barcelona é 4º colocado, perdeu do Del Valle. O Del Valle é muito bom time, mesmo com ausências. O Schunk, é o Pederano, é o Faravelli, é o Sornosa, é o Lautaro. É um time raro, não brasileiro, que você não vai estranhar se de repente ganhar a Libertadores. E é um time hoje, em termos continentais, muito mais relevante do que o Corinthians, né? O Independiente Del Valle é uma figura relevante no contexto sul-americano. O Corinthians não é. Ele gera mais respeito. Ele é o campeão sul-americano. Ele gera mais respeito. Você chega à final toda hora. Porque você identifica ali um projeto. E no Corinthians você identifica a ausência de um projeto. E o Del Valle não só existe, como é muito bem feito. E aí, quem assistiu o programa desde o início, eu falei que o Palmeiras arrebenta com o resto, porque o Palmeiras mantém o time, mas eles sabem o que eles estão fazendo. E por uma equipe que não sabe o que está fazendo, não tem um refinamento tático ainda, nem sei se vai ter, não acredito, você precisa de muito mais transpiração e um dia de muita sorte, e que o adversário colabore. Foi mais ou menos o jogo contra o Atlético Mineiro. Sim. E nesse caso, o Del Valle, ele é uma equipe que não dá nem para comparar. Quem acha... Porque o Del Valle não tem torcida. O Del Valle é um time que, perto dos outros nomes, quando você fala de LDU, de Barcelona, ele é o patinho feio. Só que no futebol equatoriano, ele é que faz um grande trabalho. Ele criou essa personalidade de saber jogar e gostar de jogar contra equipes renomadas, exatamente, mal preparadas, com investimentos ruins, de mata-gigantes, mal geridas. Mata-gigantes. Ele dava um recado? Já resolveu contra o Gols, né? Ele ganhou do hoje. Galera, exatamente. A equipe do Del Valle é uma equipe que sabe jogar, né? As equipes que vão despreparadas acabam perdendo. O próprio Flamengo na Recopa Sul-Americana, o Flamengo chegou de sapatinho alto, pensou que já estava ganho o jogo, mas esqueceu que do outro lado tinha uma equipe do Independiente Del Valle, a equipe que era campeã da Copa Sul-Americana, é uma equipe que vem muito forte, né? E na minha opinião, se a equipe do Independiente Del Valle possivelmente chegar numa final de Libertadores, na minha opinião, não vai ser nenhuma surpresa, porque o Independiente Del Valle tem jogado bola para isso, é uma equipe que mesmo quando tem desfalque joga bem, e já a equipe do Corinthians, né? O Corinthians vai ter que decidir o que vai fazer, se o técnico Luxemburgo vai permanecer, se vai sair, se vai dar continuidade ao trabalho, porque o trabalho dele, a falar a verdade, não tem sido bom. É claro, a equipe do Corinthians não corresponde, mas ele também não tem feito aí um bom trabalho à frente do Corinthians.
O Yuri Alberto, muito abaixo mesmo. Tá jogando por nome, porque não consegue fazer nada nesse time do Corinthians. O Roger Guedes, na minha opinião, tem sido o melhor jogador do Corinthians nesses últimos jogos, mas não depende só dele, né? Os outros jogadores também têm que corresponder em campo. E é isso aí. Agora o Corinthians, né, corre risco de ficar de fora da Sul-Americana, que seria um baque maior ainda, né? Lembrando, se a equipe do Corinthians terminar em terceiro lugar, vai conseguir jogar a fase eliminatória da Sul-Americana para tentar chegar às oitavas de finais da Sul-Americana, que seria muito bom, né, para a equipe do Corinthians chegar na Sul-Americana e tentar o título, porque Sul-Americana, na minha opinião, não é tão forte igual a Libertadores, mas é uma competição também muito forte, que na minha opinião as equipes brasileiras têm tudo para poder conquistar o título, né, ou então chegar até uma final. Lembrando que na última temporada foi a equipe do São Paulo, né, que foi finalista e perdeu para esse time do Independente Del Valle, que ganhou do Corinthians hoje, galera. E coloca nos comentários a opinião de vocês sobre essa derrota do Corinthians para o Independente Del Valle.